Quem trabalhou de 1970 até 4 de outubro de 1988 pode ter uma fortuna para receber do Banco do Brasil e não estão sabendo dessa informação. Faz um tempo que eu estou repercutindo uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre esse tema. Pessoas que trabalharam antes de 1988 têm dinheiro para receber com base nessa decisão e ainda assim estou recebendo muitas perguntas com dúvidas a respeito desse caso. Por isso que hoje eu quero dividir a tela do meu computador a fim de que vocês possam acompanhar a informação na fonte. Para tanto, venham comigo. Eu estou aqui no site do Superior Tribunal de Justiça, conforme vocês podem comprovar, a URL aqui do STJ, que traz a seguinte informação e na sequência eu vou mostrar a decisão propriamente dita. Olha o que diz a publicação. Banco do Brasil responde por saques indevidos e má gestão de valores em contas vinculadas ao PASEP. Significa dizer que o banco é responsável pela má gestão das contas do PASEP. Na sequência diz a publicação. Em julgamento de recurso repetitivo, tema 1150, tudo registrado para que vocês acompanhem comigo. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, fixou 3 teses, prestem atenção, a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão, má administração dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Vamos às teses. Número 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda, ou seja, de ações, que discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. O que aconteceu aqui? O que é isso? O que é essa má gestão? Veja, saques indevidos e desfalques. A pessoa tinha dinheiro, tinha a conta do PASEP, e quando foi consultar, identificou que houve saques, que não foi ela que fez. Tinha saque efetuado lá, só que não foi ela que fez. Saque indevido. Ou desfalque. O que é um desfalque, professor? Desfalque era para ter um valor, para ter 100 mil reais, o cara foi lá, tinha 1.000 reais. Houve um desfalque aqui. Além da ausência. Vejam, não aplicação dos corretos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, ou seja, do programa PASEP. Vamos usar aqui como analogia o FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem o Conselho Diretor. Esse conselho, ele estabelece a divisão dos lucros do FGTS, bem quanto tem que render o FGTS. Vamos lá no caso, por exemplo, do INSS. Nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social. É esse conselho que estabelece a taxa máxima de juros do consignado, usando como exemplo para facilitar a compreensão. No caso do PASEP, nós temos o Conselho Diretor que dizia basicamente o seguinte para o Banco do Brasil. Olha, os rendimentos dos valores que estão depositados nas contas do PASEP deve ser X, deve render tanto por mês. Só que o Banco do Brasil não cumpriu essa determinação. Ou seja, estamos aqui, ó, a aplicação dos rendimentos estabelecidos. O que mandou o Conselho Diretor? Como o Banco do Brasil não fez isso, não atendeu a essa determinação, agora vai ter que indenizar os trabalhadores. Então nós temos aqui, ó, saques indevidos, desfalques
e não aplicação dos rendimentos. Imagine só aqui quanto você não tem para receber do Banco do Brasil. Pois bem, essa foi a primeira tese. Essa decisão já transitou em julgado. Vejamos. Tema repetitivo 1150. Olha a situação do caso, gente, no Superior Tribunal de Justiça. Situação do caso. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Não cabe mais recurso, nem para o Papa, nem para o Senhor Jesus Cristo. O que tem que fazer agora? Executar a decisão aqui da tese firmada. Tudo isso aqui. Vamos retornar para a outra tela. Essa foi a primeira tese. Segunda tese, eu vou ler e explico. Número 2, tá vendo? A pretensão, lembrando, estou no site do STJ. A pretensão ao ressarcimento, leiam essa palavra como devolução. Ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual, vinculada ao PASEP, se submete ao prazo prescricional decenal. Prazo prescricional decenal. Esse prazo está previsto no artigo 205 do Código Civil. Significa dizer que você tem 10 anos para cobrar ao Banco do Brasil os seus direitos. Receber esse ressarcimento do Banco do Brasil. 10 anos. Tá bom. Eu já sei que eu tenho um direito, já sei que o prazo é de 10 anos. E esse prazo começa a contar a partir de quando? A tese 3. Número 3. O termo inicial, leia-se, começa a contar a partir de a contagem do prazo prescricional, aquele que nós lemos acima de 10 anos, começa a contar a partir do dia em que o titular, você que está me assistindo, comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Você que tem direito, antes de tudo, para exercer esse direito, você deve providenciar uma cópia dos extratos das suas contas do PASEP. Essa cópia é chamada de microfichas ou microfilmagem dos extratos do PASEP, que você deve solicitá-las no Banco do Brasil. A propósito, o próprio Banco do Brasil nos dá essa informação a respeito dessas microfichas. Explico o que é. Estou aqui no site do Banco do Brasil, conforme vocês podem comprovar, e você vai vir aqui. Tudo isso disponível de graça aí na descrição do vídeo. Você vai vir aqui sobre cotas do PASEP. Aqui na aba Cotas do PASEP tem essa informação, perceberam? O que são as microfichas? Clica aqui e aparece em destaque aí para vocês. Olha aqui, ó, negritado para vocês. Microfichas são as fichas onde eram registrados todos os dados lançados de uma cota de PASEP no período de 1971 a 1999. As microfichas podem ser solicitadas em qualquer agência do Banco do Brasil e a entrega está acontecendo em até 120 dias. Então, de posse dessa microficha ou dessas microfichas, você vai identificar se houve desfalque, se houve saque indevido e se o Banco do Brasil não aplicou os corretos rendimentos. Não houve a aplicação dos corretos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. É nesse momento que você vai identificar que houve falha. Então, é isso aqui, ó. Conta-se o prazo, o termo inicial, a partir do momento em que o titular comprovadamente toma ciência. Quando que eu tomei ciência? Hoje, assistindo ao vídeo do professor Walter dos Santos, o maior da internet, eu descobri que houveram desfalques na minha conta do PASEP. Então, é a partir de hoje que começa a contar
o seu prazo para ajuizar uma ação contra o Banco do Brasil e receber esse ressarcimento, essa devolução, esses valores para quem trabalhou de 1970 até 1988. Somente para encerrarmos, eu vou ler o resto da notícia disponível no site do STJ. BB é responsável por administrar as contas vinculadas do PASEP. Vamos lá. O relator dos recursos, o ministro Herman Benjamin, explicou que o PASEP foi criado pela Lei Complementar número 8 de 1970, que estabeleceu a competência do Banco do Brasil para a administração do programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante o recebimento de comissão. O Banco do Brasil recebia uma comissão para prestar esse serviço. Segundo o ministro, o artigo 7º do decreto número 4.751 de 2003 previa que a gestão, leia-se, administração do PASEP, ficaria a cargo do Conselho Diretor do Fundo, sendo o Banco do Brasil responsável por administrar o programa, artigo número 10, bem como por manter as contas individualizadas dos participantes, creditar a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos. Tudo isso de responsabilidade do Banco do Brasil. O decreto número 4.751 de 2003 foi revogado pelo decreto número 9.978 de 2019, o qual, lembrou o magistrado, não alterou significativamente as disposições então em vigor, tudo aquilo que era de responsabilidade do Banco do Brasil. E por isso, responsabilidade decorrente da má gestão do banco. Vejamos, o ministro destacou que, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP, do trabalhador. Por isso que eu digo, né, que é até 88, porque em 88 a União não deposita mais esse dinheiro para os trabalhadores, limitando a sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao BB, ao Banco do Brasil, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar número 8 de 1970. A Lei Complementar número 7 trata do PIS, tá? Uma vez que é de competência do banco a administração do programa, bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas, está lá no artigo 5º da Lei Complementar número 8 de 1970. O relator concluiu que, abro aspas, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora, fecho aspas, responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil, instituição gestora. Herman Benjamin lembrou que o STJ possui orientação segundo a qual, em ações judiciais nas quais se pleiteia, ou seja, pretende a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo. No entanto, o ministro esclareceu que a controvérsia, não trata de índice equivocado, não trata de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas de responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, havendo, portanto, legitimidade passiva do Banco do Brasil, responsabilidade do Banco do Brasil para indenizar os trabalhadores.
prazo para reclamar começa com o reconhecimento do fato pelo titular do direito. Isso tudo no site do STJ. Vejamos. O relator também ressaltou que, para a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 1º do Decreto-Lei número 20.919, de 1932, não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso do BB. O Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado. Em vez disso, o prazo aplicado é o previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual estabelece a prescrição em 10 anos, o prazo de 10 anos. Por fim, o ministro observou que o STJ também entende que, conforme o princípio da actium nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar é iniciado somente quando o titular do direito objetivo violado, passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. A partir do momento em que o titular toma conhecimento dessa informação. Aqui está o acórdão do recurso especial número 1.895.936. E temos aqui os outros recursos especiais que eu vou deixar tudo isso disponível para vocês de graça por meio de um link disponível na descrição do vídeo. Agora me diga se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, clica nessa mãozinha que está aí no vídeo ou no coraçãozinho, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.